Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria estar na presença do Senhor. Aleluia. Quero estar lendo um texto conhecido da igreja. Se encontra em Mateus 27, 62 ao 66, que diz assim: no dia seguinte, num sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo, depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: leve soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Irmãos, esse texto me chama a atenção em alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse texto é: os fariseus estavam preocupados sobre o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ressuscitar. Eles ouviram muitas vezes o nosso mestre falando sobre este assunto, que ele é a ressurreição, ele é a vida. E mais enfaticamente aos discípulos, chamando à parte, falava aos seus discípulos, ensinava aos seus discípulos que ele passaria pela morte, mas ressuscitaria ao 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso, naquele meio, era evidente que iria acontecer. Porém, esses mestres da lei, esses homens que tinham essa patente na sociedade, na religião, não acreditavam no nosso Salvador. Por quê? O nosso Salvador, ele se despiu de sua glória, ele se despiu das honrarias humanas e veio como um homem simples. E Isaías destaca ele como um homem sem muita aparência. Louvado seja o nome do Senhor. E isso trouxe, quando eles ouvem isso fica guardado para eles, porque nesse exato momento, Jesus Cristo está morto naquele túmulo. E eles vão até Pilatos e pedem guardas para estar vigiando o túmulo. E eles conseguem esse alvará para estar guardando aquele túmulo, para que não venha, segundo na sua mentalidade, os discípulos pegar o corpo e depois falar que Jesus Cristo ressuscitaram. Mas outro ponto que me chama a atenção é que Jesus não precisa que ninguém faça nada por ele, porque Deus, Jesus, ele mesmo falou que passaria pela morte e ressuscitaria ao 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que queriam guardar, trancafiar o Senhor naquele túmulo, mas o Senhor vai dizer, as Escrituras vai falar, que anjos descem naquele lugar, e aquelas pessoas que estavam guardando o túmulo ficaram paralisadas, não conseguiram fazer nada. Por quê? Porque Deus é o dono do céu e da terra, é o dono da vida e da morte. Ele ressuscita, ele traz a vida.
Ele traz o sarar, o curar, e a palavra dele não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é interessante que esses homens não acreditavam no Mestre, não acreditavam no nosso Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A carta aos Hebreus vai falar isso. E dele sai somente a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que me chama a atenção é que aqueles homens que estavam guardando o Mestre não tiveram força suficiente para continuar trancafiando aquele túmulo. Por quê? Porque o Senhor Deus mandou um anjo naquele lugar, abriu a porta, e o Senhor Deus ressuscitou o nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu quero deixar uma palavra para a sua vida. Como já foi falado aqui, eu não sei como você se encontra, mas a palavra de Deus diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra a sua igreja, o nosso Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Ele nos dá essa legalidade em dizer que o inferno não prevalece contra a sua igreja. Eu não sei como está a sua vida, eu não conheço a sua vida particular, eu não conheço a sua vida espiritual, mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que tenha mentira sobre a sua vida, ainda que muitos tentem rotular você com algo, tentando prender, trancafiar você em um túmulo, eu quero te dizer uma coisa: aqueles que servem a Jesus não fica morto, ele ressuscita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe.